Olá, meus amigos. É um prazer enorme de estar aqui novamente ao canal Servir. Meu nome é Lucas Cavalheiro, eu sou da cidade de Valença, interior do Rio de Janeiro. E ao convite da nossa amiga Marli, venho aqui mais um vídeo falando sobre o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Falaremos um tema muito importante, de uma certa forma muito intrigante também, né? Muitas pessoas, né, convivem com uma certa ansiedade se nós estamos, né, fazendo a nossa parte para estar, né, nesse terceiro milênio, nessa transição, nesse mundo de regeneração. Precisamos entender o que é isso tudo, se nós passamos por isso, se ainda vamos passar, né? Qual é o intuito, qual é a nossa parte quanto a isso, qual é a nossa parte enquanto sociedade, né? Nós somos seres individuais, mas nós fazemos parte de uma sociedade, sabemos o quanto isso é importante, até mesmo sendo, né, explicado pela Lei de Sociedade no Livro dos Espíritos. Então, nós precisamos entender e compreender qual é o nosso papel, né? O que nós estamos fazendo por aqui e o que nós podemos realizar para estarmos diante dessas modificações, beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, por que nós estamos aqui, né? O que nós estamos fazendo nesse planeta, né? Por que nós reencarnamos? Kardec teve essa dúvida também, né? Na questão 132 do Livro dos Espíritos, foi perguntado qual é o motivo da reencarnação, né? E Kardec pergunta por curiosidade, né? Muitas pessoas devem ter essa dúvida, né? Por que eu estou fazendo aqui? Qual é o intuito de estar nessa família? Né? O que eu estou aprendendo diante dessas dificuldades que eu enfrento no meu trabalho, na minha casa, no meu convívio social, né? E os espíritos respondem, né? Os espíritos, eles reencarnam para melhorarem, para evoluírem. Ou seja, nós estamos nessa condição, nós estamos reencarnando para nós sublimarmos aprendermos e sublimarmos as nossas dificuldades e aí sim estar diante da escada, né, evolutiva, espiritual. Então nós precisamos entender o nosso papel, né, diante das dificuldades que nós enfrentamos. E lembrando que nós somos os iniciadores, os pivôs disso. A nossa querida Ivone Pereira, ela tem uma fala muito interessante no livro A Luz, o Consolador, no capítulo Tormentos Voluntários, que nós somos os pivôs das nossas dificuldades. Ou seja, somos iniciadores das nossas dores. E nós reencarnamos, né, como diz lá na música do Tim Vanessa, Mundo e Escola, nós reencarnamos nesse planeta para aprender. Né? Nós reencarnamos nesse planeta para estar de frente das nossas dificuldades, dos nossos problemas, né? Fica até um convite aqui, o livro Os Mensageiros, e agora a gente tem um filme para brilhantar mais a mensagem, a divulgação, né, dessas obras, né, um filme muito importante ali na direção com Wagner Assis e toda os atores, toda a produção, que fala o quanto nós planejamos isso. Isso é interessante, que é complementado até no Missionários da Luz, no capítulo 13, né, planejamento reencarnatório, mas o quando a gente analisa no próprios Mensageiros que nós espíritas planejamos vir estar envolvidos aqui no movimento espírita e tal, e o quanto muitas das vezes as dificuldades internalizadas de vaidade, de egoísmo, de orgulho prejudica a nossa estrada evolutiva, né? Prejudica ali o nosso desprendimento carnal, o nosso desprendimento material. E isso nós precisamos refletir, né? Sabendo que um dos sentimentos mais vivenciados nas mesas mediúnicas, nas desobsessões, é arrependimento. Por quê? Planejou uma coisa, veio ao plano físico, fez totalmente diferente, retorna ao plano espiritual totalmente endividado, né? Então nós precisamos analisar e ver o quanto nós estamos absorvendo as oportunidades, o quanto nós estamos utilizando o Evangelho como ferramenta, né? O quanto nós estamos vendo ali o modelo e guia do Cristo e colocando eles nas nossas dificuldades. Se eu tenho dificuldade de relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, com meu tio, com a minha sobrinha, seja lá o que for, se eu tenho uma dificuldade no meu trabalho, com o meu patrão, né, com a pessoa que trabalha junto comigo, nós precisamos analisar isso muito bem para que nós consigamos identificar
as nossas principais dificuldades, né? Seja na questão do próprio outro, né? A questão de se envolver com uma outra pessoa, por que nós temos dificuldades com aquela pessoa e tal, e até mesmo as nossas reações, os nossos revides, as nossas falas, as nossas condutas. Por quê? Porque isso vamos ter que eliminar nessa oportunidade encarnatória. O Pastorino fala no livro Minuto de Sabedoria que a nossa encarnação ela não é um playground, ela não é uma brincadeira. Nós temos uma oportunidade tanta para refazer as nossas dificuldades, para reutilizar, para reciclar esse nosso lixo orgânico. É identificar e refletir o que nós temos ainda nesse lixo interior, nossos pensamentos, das nossas atitudes. Então é muito importante, nesse primeiro momento, dar uma reflexão, uma análise macro de como está a nossa vida, de como estão as nossas respostas, de como estão as nossas convivências, de como estão os nossos relacionamentos, de como está as minhas prioridades, né? E é muito interessante que a Joana de Ângeles fala no livro A Psicologia da Gratidão sobre a nossa prioridade na construção do ser, que muitas das vezes nós encarnamos e a forma do material ela é tão chamativa e que nós muitas das vezes nos entregamos mais ao material e esquecemos as prioridades espirituais. Então nós precisamos entender que é tempo de reconciliar, é tempo de perdoar, é tempo de amar, é tempo de fraternizar, é tempo de abraçar e não mais agredir, seja de palavras, seja de condutas, seja de ações. É tempo de remover qualquer tipo de preconceito. É tempo de nós acolhermos mais, né? Outro dia a gente estava ministrando um estudo sistematizado e teve uma pessoa, né, que está iniciando na doutrina, falou: Lucas, eu me sinto um pouco mais distante numa outra casa que eu frequento. E a gente conversou sobre isso, o quanto, e eu expus isso, né, no sistematizado, o quanto muitas das vezes nós temos, diante das cadeiras, diante dos bancos da própria casa espírita, uma frieza no sentimento. Às vezes as pessoas, ela chega chorando e sai chorando de uma palestra, de um estudo, de um passe, seja lá o que for. E às vezes nós não temos ali uma pitada de amor, de acolhimento, de carinho, né? De afeto com aquela pessoa, ou às vezes para um abraço, ou para uma conversa, um diálogo, ou para até mesmo falar: tá precisando de alguma coisa, estamos aqui, né? O que você precisar, quando quiser conversar, dialogar, saiba que aqui você tem amigos para partilhar isso tudo e para a gente se transformar e melhorar diante dessa dor. O quanto nós temos dificuldade quanto a isso. E o quanto isso é importante, porque no livro Diálogo, isso é muito interessante, a Joana de Ângeles fala que a casa espírita ela é escola e ela é hospital. E nós precisamos entender isso. E muitas pessoas chegam enfermas do sentimento, das emoções, né? Das tristezas, né? Das decepções. E nós precisamos, né? Ser ali um verdadeiro amigo, um verdadeiro, uma pessoa paciente que vai escutar, ter uma escuta ativa, ter palavras edificantes, ter palavras que vai somar, né? E não ali atrapalhar ou até mesmo diminuir aquela pessoa, mas ter um tato, ter um sentimento diante das suas palavras, das suas ações. E isso é muito importante. Voltando, nós precisamos entender que são essas as oportunidades que nós temos para refletir e muitas das vezes refazer as nossas ações, as nossas condutas diante das dificuldades e oportunidades, porque essas dificuldades são oportunidades, né, para a nossa evolução. E é interessante a gente falar sobre a preparação para a regeneração. Essa é a preparação. Nós estamos nos preparando vivendo. Nós precisamos entender que nós iremos ter o sentimento, nós vamos ser espíritos regenerados
quando a gente começar a angariar nas atitudes, nas ações, nos pensamentos de regeneração, né? A transformação, ela não vai ser de uma hora para outra. Não vai ser como a gente trocar de roupa, né? Eu vou tirar uma roupa e vou colocar outra. Não. É em ação por ação. É em situação de situação. É em pensamento em pensamento. Quando a gente começa ali a ter as atitudes de regeneração, a ter os pensamentos de regeneração, pensar das nossas prioridades na busca, né, de remover as nossas mazelas morais, de reconciliar com aqueles irmãos que temos dificuldade, de ter ali uma certa compaixão, né, um sentimento de afeto, de lealdade, fraternidade para com as pessoas, porque é diante disso que nós iremos ser espíritos regenerados, né? Não vai ser num passe de pim-pim-pim, não vai ser um passe de mágica, não vai ser de um dia para o outro, né? Não vai ser de uma forma que vamos nos colocar, um dia eu vou dormir, né, um espírito em provas e expiações, e no outro dia eu vou acordar, vamos dizer assim, um espírito em regeneração, né? Lembrando que nós vamos vivenciar as dificuldades. Tá no Livro dos Espíritos, né? E também está no Evangelho, falando sobre a evolução dos mundos. No Livro dos Espíritos está como 6, porque fala do mundo transitório, que é um mundo que não tem vida orgânica. E já no Evangelho é só mundos habitados mesmo. A gente vai ver, vai analisar que o primeiro mundo é o mundo primitivo, né? Ali não tem, né, basicamente a arte, não tem a filosofia, né? Basicamente só tem as provas em si. Os seres, né, estão buscando ali toda a agricultura, o fogo e por aí vai. Depois a gente vai ver em provas e expiações, onde nós estamos, né? Diante que iremos ter já a consciência das nossas ações. Quando nós temos a consciência das nossas ações, nós sabemos, né, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando, o que nós estamos, né, realizando, né? Se eu estou focando na minha vida, de certa forma, só aos bens materiais, a angariar os bens materiais, ao apego, né, da questão do material, ou se eu estou vinculando a minha encarnação para a busca, mas não do bem material, mas a busca do bem espiritual, da fraternidade, do amor, né? De estar removendo ali as vestes do ódio, do rancor, da vingança, da cólera, do ciúme, né? Da vaidade. E isso nós precisamos identificar. Porque quando nós estamos nos identificando que somos espíritos errantes, vamos aí sim analisar a nossa oportunidade de conviver, vivenciar e aprender, e aí sim sublimar para que nós estejamos no caminho da regeneração. Não é só passar pela dificuldade, é a passar aprendendo. É a passar entendendo que isso é uma oportunidade de crescimento, é um método educativo, é um método pedagógico. É entender que é uma oportunidade de crescimento espiritual, não um castigo divino. É entender que nós estamos aqui nessa preparação, até então, como uma oportunidade para alçar novos ares, voos ainda maiores. Mas precisamos identificar no nosso interior o que mais me dificulta, o que mais me atrasa, o que mais me coloca na contramão da estrada com Cristo. Lembrando que ele mesmo falou que ele é o caminho, verdade e vida. O que me tira do caminho? O que ainda me coloca, de certa forma, fora do caminho para com Cristo? O caminho do amor, da caridade, né? O caminho da humildade, o caminho de que nós iremos partilhar para com os meus irmãos. E nós precisamos entender muito bem isso, porque é nessa forma que iremos nos preparar. É na prática, é nas ações, é no mundo escola, é na reencarnação, é nas dificuldades. Não vamos aprender sentado esperando a oportunidade chegar. Vamos aprender e nos preparar levantando da cadeira, erguendo as nossas mangas e indo em direção ao Cristo, em direção à dificuldade. Porque nenhum mártir, nenhuma pessoa que seguiu Cristo, não somente nas falas, mas nas ações, passou por facilidades. Nós não vamos ser os escolhidos, iremos, né, nos regenerar sem passar pelas dificuldades. Lembrando que essas dificuldades, essas dores, elas são oportunidade de aprendizado. E o mais interessante disso tudo, meus irmãos, é que me lembra uma passagem do Cristo,
quando ele começa as suas andanças, ele sai da Galileia, ele vai até a Judéia, ele encontra ali um sacerdote e ele estava já começando a levar as suas falas, o seu evangelho para os povos. E o sacerdote pergunta para ele: onde vai Galileu? Ou seja, já menosprezando por onde ele morava, né? Por ele ser galileu. E Jesus fala: eu vim implementar o reino de Deus aqui. E de uma forma até mais debochada, ele fala: então você conhece, né? A Grécia, a Roma, ou seja, que eram os dois maiores reinados. Ele quis falar, se ele vai querer implementar o reino de Deus, ele sabe onde que é a Grécia, como é o reinado, né, romano. E Jesus tem ali uma breve explicação, mas de uma reflexão profunda que ele fala: não, eu não conheço, mas eu conheço o amor e a verdade. E o mais interessante disso tudo, que o reino de Deus, né, que Jesus coloca para nós, né, no Evangelho, isso está no Evangelho, que não é um local, mas uma dimensão que iremos atingir interiormente, né, diante das nossas ações, das nossas mudanças, da nossa transição de condutas. Ele já nos coloca que não vamos encontrar ali o reino de Deus nas instalações, nas estruturas. Vamos encontrar o reino de Deus dentro de nós. Quando eu começar a modificar as minhas falas, quando eu remover a minha fala preconceituosa, quando eu remover a minha fala odiosa, quando eu remover a minha fala infeliz e começar a trocar ela por uma fala enriquecedora para os meus irmãos. Uma fala que vai abraçar, que vai acolher, que vai ajudar, que vai contribuir. E Jesus sai e vai para o lago de Genezaré, em Cafarnaum, e avista dois pescadores. E esses dois pescadores estavam tristes porque não estavam, pescando, e era ali o ganha-pão deles, vamos dizer assim, porque levava para a família e também vendia para ter o dinheiro. E esses dois pescadores estavam tristes, que era André e Simão Pedro, que eram dois irmãos, e um filho de um grande pescador que era Jonas. E Jesus chega para ele e fala assim: vocês querem ser meus discípulos? Isso está em Lucas capítulo 5, tá, gente? Que muita gente chama de a pesca milagrosa. E eles falam: como assim ser seu discípulo, Não, aí Jesus fala: eu quero implementar o reino de Deus nessa terra. E eles falam assim: mas como? Como assim ser seu discípulo? Não estou entendendo. E Jesus fala: lançai a rede. E o mais interessante disso tudo é que eles eram grandes pescadores, E eles já estavam lançando a rede há muito tempo, E Simão teve, que eu falo que foi a primeira atitude de internalizar, de iniciar o reino de Deus, não como um local, mas como uma dimensão interior, que ele fala assim: mesmo eu tentando dia e noite, depois de suas palavras, eu vou lançar a rede novamente. Ou seja, Simão, ele não só acreditou ali em Jesus, ele teve fé, ele teve a fidelidade, a fides, a confiança, o relacionamento, E muitas das vezes a gente meio que confunde isso tudo, E para nós conquistarmos o reino de Deus, precisamos ter esse relacionamento. Precisamos identificar que o que está acontecendo conosco não é um castigo. A gente vai ver os caracteres de Deus, não tem ali nenhum momento que Deus é uma pessoa que castiga, vingativa, não. Vamos observar que tudo que isso nós passamos, nós somos iniciadores. Nós somos os pivôs disso tudo. E nós precisamos entender que não é só por eu estar no centro, na casa espírita, eu tenho fé. Eu posso até acreditar em Deus e não ter fé. Como assim, Lucas? Eu posso acreditar e não confiar. Eu até acredito, mas não me relaciono. E quando eu me relaciono, eu falo de ações, de atitudes. Quando vira dificuldade, eu entender que isso tudo é um aprendizado. Mas eu não vou estar ali bebendo da dificuldade. Eu vou estar enfrentando ela como um possível processo pedagógico e utilizando ela como uma verdadeira professora. Mas eu não vou sentar e esperar ela passar. Eu vou levantar
e olhar para ela e dizer: o que eu estou aprendendo contigo? Como eu estou sendo uma pessoa melhor diante da sua presença, já que você está aqui? E essa é a confiança. É saber que não é uma vingança divina, mas uma oportunidade de crescimento espiritual. Depois, Jesus fala: lança a rede em mar alto. Ou seja, o mar estava alto, o mar estava em dificuldade, o mar estava não para peixe. E nós precisamos entender isso tudo. Que a dor ela vai vir, a dificuldade ela vai vir. Vamos ter que lançar a nossa rede em mar alto. Não vai ter mar calmo. Agora, como nós estamos enfrentando esse mar alto, vai ser o X da questão. Vai ser, e muitas das vezes, o que vai nos diferenciar, né? O que vai nos colocar no caminho para com Cristo, o caminho do Evangelho. É nos colocar, né? Nós lançarmos a nossa rede, mesmo esse mar estando alto, né? Me lembra até uma frase do Padre Júlio Lancelotti, um grande amigo, que ele fala que eu vou lutar até o fim, né? Parafraseando ele, né? Creio que em palavras diferentes, mas é nesse sentido, que ele fala que eu vou lutar até o fim, né? Eu sei que eu vou perder, mas eu vou ser fiel até o fim. Ou seja, nós iremos fazer a nossa parte. Nós iremos jogar a nossa rede. Nós iremos fazer o que compete a gente. Esse refazimento. Muitas das vezes vai ter dificuldade, vai ter dor, mas precisamos erguer as mangas e ir. Precisamos entender disso tudo como, mais uma vez, uma possibilidade de aprendizado e crescimento. E o mais interessante é que quando o Simão ele retira a rede, vem muitos peixes, e Simão fala assim: mestre, se afaste de mim, porque eu não sou digno da sua presença. E o mais interessante disso tudo, gente, é que nós precisamos entender que Simão teve ali nessa terceira ação, a primeira a gente fala de confiança, a segunda, que vamos passar por um processo doloroso, e a terceira, o trabalho não é nosso, né? O trabalho é do Cristo, nós somos operários. O vínculo com a casa espírita, o vínculo ali com essa ferramenta tão importante é ser trabalhador, ser um servo do próprio Cristo diante para espalhar ali a paz, amor, a fraternidade. Mas nós precisamos entender que o trabalho é dele, né? No livro Voltei, né, do irmão Jacó, Frederico Figner, fala o quanto esse espírito, ele chega ao plano espiritual com uma dificuldade moral, porque ele achava que por ser, né, ter ali um cargo, né, na federação, ele teria oportunidades diferentes. Precisamos identificar e saber o nosso papel na casa espírita. O quanto a casa espírita é uma ferramenta importante na nossa lapidação, na nossa construção moral, né? Mas sabendo que o trabalho é do Cristo. Tem até uma passagem muito legal de Francisco de Assis, com a irmã Clara, que Francisco já é um pouco mais cansado da vida, um pouco doente também. Ele vai até a irmã Clara e ele conversa, né? Desabafa, fala: irmã, eu tô com muito medo, né? Tô vendo que os estudantes, né? Todos os missionários ali, tinham uns não querendo mais a missão, tinha outros mais rebeldes. E ele fala assim: eu tô com medo da ordem, né? De tudo isso acabar, da ordem franciscana acabar, de tudo isso que vai acontecer, daqui a pouco eu vou morrer, e quem vai tocar e tudo. E a irmã Clara falou assim: Francisco, você está apegado. Você está apegado ao trabalho. A ordem não é sua. A ordem é do Cristo. A missão é do Cristo. Então nós precisamos entender que nós aqui estamos e somos operários. O trabalho é do Mestre. Nós precisamos utilizar esse trabalho como um trabalho engrandecedor, de acolhimento, de fraternidade, de caridade, de abraço, né? Não um acolhimento frio, não uma troca fria, mas uma troca com muito sentimento envolvido, um ajudando o outro. Nisso, meus irmãos, iremos estar nesse preparo, nessa lapidação, em busca de um ser melhor, em busca da nossa prioridade de construir um ser melhor. O material nós iremos utilizar,
mas não podemos nos impregnar, sabendo que ele é um uso e não um abuso, sabendo que nossa prioridade precisa ser a construção do ser, precisa ser a construção dos sentimentos, das emoções, das condutas, das ações. É isso que vai estar, né, nos colocando diante e para a regeneração. É nisso que iremos estar preparados para a regeneração, em busca em cada situação, em cada atitude, em cada conduta. Precisamos enxergar que diante da conquista no reino dos céus, vamos trabalhar com fé, com essa confiança, com esse relacionamento com Deus. Vamos trabalhar nas dificuldades, nos problemas, nas dores, porque é nessa que iremos evoluir, nessas oportunidades pedagógicas de aprendizado, e sabendo que o trabalho é do Cristo e nós estamos aqui como operários. Precisamos aí sim saber que diante dessas oportunidades iremos estar preparados para o terceiro milênio, estar preparados à regeneração. De pouco em pouco, de ação em ação, de conduta em conduta, estaremos no rumo para com Cristo, como Ele nos deixou, sabendo que é o caminho, verdade e vida. Que Deus possa estar conosco, nos abençoando, que possamos sempre estar nos debruçando aos estudos, né? Vem aqui uma frase de Leon Denis, no livro Problema do Ser e do Destino da Dor, que a gente lê muito e julga-se pouco, ou seja, que possamos extrair mais das obras. Eu sempre valorizo aqui as obras pioneiras, o quanto é importante estarmos nos estudos das obras pioneiras, no todo o Pentateuco, todos as pessoas que estiveram ali junto com Kardec, que possamos, né, utilizar essa encarnação como oportunidade de aprendizado, como Emmanuel fala no Consolador, como uma oportunidade da construção das duas asas. E é essas duas asas que vai nos dar ali a passagem para a regeneração, que é a construção do ser, né, que é a construção do intelectual e do espiritual. Então nós precisamos identificar como nós estamos vivendo, o que nós estamos levando como prioridade, como nós estamos levando a vida. Se estamos levando a vida como uma oportunidade tanto para sermos espíritos melhores, porque aí sim estaremos em regeneração, porque aí sim estaremos construindo um ser regenerado. Muita paz, muita luz, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês.